Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Com uma área de mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica se estende por 9 países diferentes na América do Sul. Esta região abriga uma biodiversidade extraordinária e desenvolveu um ecossistema único ao longo dos séculos. Entre as árvores densas e a vegetação exuberante, animais extintos vagavam que evocavam maravilha e perigo. Hoje mostraremos os 20 animais extintos mais perigosos da floresta amazônica. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começar, também curta o vídeo. Número 20. Dinossauros na floresta amazônica. Imagine 120 milhões de anos atrás, olhando do céu e vendo fileiras de espinhos nas costas de um enorme dinossauro. Amargasaurus era um dinossauro saurópode que viveu no que é hoje a Argentina durante o período Cretáceo Inferior, aproximadamente 130 a 120 milhões de anos atrás. Era um dinossauro que podia atingir um comprimento de até 10 metros e pesava cerca de 3 toneladas. Amargasaurus é conhecido pela fileira de espinhos altos que corriam ao longo de seu pescoço e costas, que podem ter sido usados para defesa. Seu pescoço era relativamente curto para um saurópode e sua cabeça era bem pequena e estreita, com dentes que lembravam pinos. Provavelmente se movia em bandos e se alimentava de vegetação, usando seu longo pescoço para alcançar galhos altos e folhas. Os altos espinhos ao longo do pescoço do Amargasaurus provavelmente eram cobertos com queratina, uma proteína que dá estrutura aos chifres, galhadas e estruturas semelhantes. Restos fósseis de Amargasaurus foram encontrados na formação La Amarga, no norte da Patagônia. Estudos recentes também sugeriram que este dinossauro pode ter sido semiaquático, com adaptações que lhe permitiram nadar em águas rasas e até mesmo mergulhar. Número 19. Archaeopteryx era um gênero de ursos de cara curta que viveu na América Central e do Sul durante a época do Pleistoceno, aproximadamente 2,6 milhões a 11 mil anos atrás. Restos fósseis foram encontrados em toda a América Central e do Sul, incluindo o Brasil, a Argentina e Chile. É um dos maiores ursos conhecidos, com alguns indivíduos atingindo uma altura de mais de 3,35 metros e pesando até 1.600 quilos. Archaeopteryx tinha focinho curto e premolares menores na frente da boca, característicos de animais que comem principalmente carne. O urso provavelmente era um predador dominante em seu ambiente, alimentando-se de outros grandes mamíferos como lhamas, mastodontes e tatus gigantes. Acredita-se que o Archaeopteryx tenha se extinguido no final da última era do gelo, possivelmente devido às mudanças climáticas ou à caça humana. Tinha uma força de mordida poderosa capaz de esmagar facilmente os ossos de suas presas. Alguns pesquisadores sugeriram que o Archaeopteryx podia ter uma estrutura social semelhante à dos lobos modernos, caçando em grupos. Evidências fósseis indicam que o Archaeopteryx pode ter coexistido e competido com outros grandes predadores, como o famoso gato dente de sabre Smilodon. Número 18. Glyptodon era um gênero de gliptodontes herbívoros que viveu no que hoje é a América do Norte e do Sul, aproximadamente 11 mil anos atrás. Sua armadura corporal consistia em segmentos ósseos pesados que tinham protuberâncias ou placas duras e se sobrepunham como telhas, formando uma carapaça semelhante à de uma tartaruga. A concha podia atingir um diâmetro de 1,5 metro e servia como proteção contra predadores como pássaros gigantes e felinos dente de sabre. Apesar de sua armadura invencível, o Glyptodon ainda era vulnerável a ameaças como a caça e as mudanças climáticas, o que pode ter levado à sua extinção final. Ao contrário de uma tartaruga normal, ela não podia se retrair em seu casco. Os cientistas acreditam que o Glyptodon era um parente próximo dos tatus modernos, compartilhando muitas características anatômicas. Restos fósseis deste animal extinto foram descobertos em toda a América do Norte e do Sul. No entanto, estudos recentes sugerem que o Glyptodon tinha uma cauda flexível e musculosa que poderia ser usada tanto para defesa quanto para comunicação. Embora a criatura seja frequentemente descrita como um ser solitário, evidências fósseis sugerem que eles exibiam comportamento social, incluindo a formação de rebanhos para proteção contra predadores. Número 17. Se você pensou que o crocodilo do Nilo era o pior que a natureza poderia produzir, ainda não conheceu esta fera amazônica. Purosaurus era um gênero extinto de jacarés gigantes que viveu durante a época do Mioceno, no que hoje é a América do Sul. Foi um dos maiores répteis que existiram após a extinção dos dinossauros, atingindo comprimentos de até 12,5 metros e pesando até 8 toneladas.
O tamanho imenso do purussauro permitia que ele atacasse animais grandes, como os primeiros elefantes, preguiças gigantes e até mesmo outros crocodilos. Os dentes da criatura estavam entre os maiores de todos os crocodilianos conhecidos, com alguns medindo até 30 centímetros de comprimento. O purussauro era considerado um predador semiaquático, com adaptações como corpo achatado e cauda poderosa para nadar e caçar em rios e pântanos. Seus restos fósseis foram descobertos em toda a América do Sul, incluindo o Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela. Número 16. Macrauchenia foi um mamífero herbívoro que viveu na América do Sul durante o final do Mioceno, há aproximadamente 7 milhões de anos. Caracterizava-se por seu pescoço longo e corpo esguio, o que permitia um pastoreio eficiente de vegetação alta. Apesar de ser um ungulado, os 3 dedos da Macrauchenia sugerem que ele pode ter sido mais relacionado aos camelos e lhamas modernos do que aos cavalos e veados. Os primeiros fósseis de Macrauchenia foram descobertos no início do século XX, mas sua anatomia incomum levou a muito debate sobre suas relações evolutivas, até que a evidência genética foi descoberta no início do século XXI. Acredita-se que o Macrauchenia viveu em habitats abertos semelhantes a savanas, onde provavelmente foi vítima de grandes predadores, como felinos dente de sabre e pássaros terrestres. Este animal foi extinto há aproximadamente 11 mil anos, por volta da última era do gelo, possivelmente devido à caça excessiva dos primeiros humanos ou a mudanças em seu habitat. Número 15. Thalassocynus foi um gênero de preguiça terrestre semiaquática que viveu ao longo da costa da América do Sul durante as épocas do Mioceno e Plioceno, entre 15 milhões e 2 milhões de anos atrás. É geralmente descrito como uma criatura grande com algumas espécies atingindo comprimentos de mais de 4 metros. Estima-se que a maior espécie conhecida, Thalassocynus natans, pesasse até 700 quilos, tornando-se uma das maiores preguiças que já existiu. Foi adaptado a um estilo de vida principalmente aquático, com músculos especializados para a natação. Esta criatura também tinha longas garras para cavar na areia e provavelmente era capaz de prender a respiração por longos períodos enquanto mergulhava em busca de comida. Evidências fósseis sugerem que era um herbívoro, alimentando-se de ervas marinhas e outras vegetações aquáticas encontradas ao longo de costas dos atuais Chile e Peru. Também há evidências que sugerem que Thalassocynus pode ter coexistido com populações humanas primitivas na América do Sul, que podem tê-los caçado para se alimentar. Embora a causa exata de sua extinção seja incerta, acredita-se que as mudanças climáticas, as flutuações no nível do mar e as mudanças nas correntes oceânicas contribuíram para o seu desaparecimento final. Número 14. Stupendemis é um gênero extinto de tartarugas de água doce que viveu na América do Sul durante a época neógena, entre 23 e 5 milhões de anos atrás. É a maior tartaruga de água doce conhecida, com um casco maciço que pode atingir 2,4 metros de comprimento e pesar até 1.200 quilos. Além de seu tamanho, o Stupendemis tinha outras características únicas, incluindo uma proeminente estrutura semelhante a um chifre na frente de sua concha e um crânio estreito com mandíbulas grandes e poderosas. Fósseis encontrados de Stupendemis indicam que era um predador carnívoro com uma dieta provavelmente composta de peixes, caracóis e outras tartarugas. Apesar de seu enorme tamanho, era surpreendentemente ágil, tanto na terra quanto na água. Essa criatura provavelmente habitava grandes rios e pântanos, onde tinha acesso a abundantes fontes de alimento. A descoberta de sua existência desafiou suposições anteriores sobre a evolução das tartarugas, sugerindo que as espécies muito maiores estavam presentes em épocas anteriores do que anteriormente reconhecido. Você consegue imaginar isso? Número 13. Enquanto hoje temos rinocerontes na Terra que já podem crescer bastante, você pode imaginar que já existiram super-rinocerontes? Balochitherium é um gênero extinto de mamíferos semelhantes a rinocerontes sem chifres que viveram durante a época do Oligoceno, entre 34 e 23 milhões de anos atrás. É um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu, com espécimes adultos atingindo até 5,5 metros de comprimento. Apesar de seu enorme tamanho, era um herbívoro. Portanto, acredita-se que tenha sido um navegador, usando um longo pescoço e lábios ávidos para arrancar folhas e galhos de árvores altas. Seu imenso tamanho permitia que alcançasse a vegetação bem acima do solo, onde os herbívoros menores não conseguiam.
A aparência exata do Baluchitherium é incerta, já que um esqueleto completo nunca foi encontrado, mas presume-se que tenha um pescoço longo e fino e um crânio relativamente pequeno. Acredita-se que tenha sido um animal solitário, exibindo pouco ou nenhum comportamento social. Número 12. Brontornis é um gênero extinto de pássaros gigantes que viveu durante o início do Mioceno Médio, aproximadamente 16 a 12 milhões de anos atrás. Brontornis é uma das maiores aves que já existiu, medindo 3 metros de altura e pesando 500 quilos. Apesar de seu tamanho imenso, esse pássaro gigante não conseguia voar. Os cientistas acreditam, no entanto, que era um predador, provavelmente caçando outros animais grandes. Alguns dos espécimes fósseis de Brontornis foram encontrados na Argentina, fornecendo informações importantes sobre sua anatomia e comportamento. A análise dos fósseis sugere que a ave tinha cérebros relativamente pequenos e um sistema nervoso relativamente simples. Acredita-se que a extinção do Brontornis e de outras grandes aves que não voam na América do Sul esteja ligada à chegada dos humanos na região, que caçavam esses animais e perturbavam os ecossistemas dos quais dependiam. Número 11. Toxodon é um gênero extinto de mamíferos sul-americanos que viveu desde o final do Mioceno até o início do Holoceno, aproximadamente 11 a 2 milhões de anos atrás. O nome Toxodonte significa dente arqueado, devido ao formato único de seus molares, que tinha uma aparência arqueada. Era um animal grande, do tamanho de um hipopótamo moderno, com corpo maciço, pernas curtas e focinho longo e flexível. Apesar de sua aparência de hipopótamo, o Toxodon não estava intimamente relacionado aos mamíferos modernos e pertencia a uma família separada conhecida como Toxodontidae. Evidências fósseis sugerem que o Toxodon era um herbívoro e se alimentava principalmente de grama e outros tipos de vegetação. Vários fósseis de Toxodon foram encontrados na América do Sul, fornecendo informações importantes sobre o comportamento e a evolução do animal. Se há uma coisa pela qual os hipopótamos são conhecidos, é sua agressividade antinatural. Os toxodontes viviam como os hipopótamos, então eram tão perigosos quanto os hipopótamos. Número 10. Cynosmilo hodgsoni é uma espécie extinta de Machairodontinae, uma subfamília de felinos dente de sabre que habitou as Américas do Norte e do Sul durante o final do Mioceno. O nome Cynosmilos refere-se ao seguinte: Cynos significa estranho, e Milos refere-se à família dos felinos dente de sabre. Ao contrário de outros felinos com dentes de sabre que tinham membros anteriores longos e delgados e articulações fracas, o Cynosmilos tinha membros anteriores mais curtos e musculosos e articulações robustas. Isso permitiu que ele caçasse presas maiores. Ele também tinha enormes caninos serrilhados, semelhantes a uma faca de carne. Esses dentes eram usados para morder pele e músculos duros, permitindo que o animal matasse presas muito maiores do que ele. A descoberta de Cynosmilos lançou uma nova luz sobre a evolução e o comportamento dos felinos dente de sabre, revelando que eles tinham uma maior diversidade de papéis ecológicos do que se pensava anteriormente. O Cynosmilos, junto com outros felinos dente de sabre, foi extinto há cerca de 1,5 milhão de anos. Número 9. Quetzalcoatlus é um gênero de pterossauros que viveu durante o Cretáceo Superior, aproximadamente 68 a 66 milhões de anos atrás. Com uma envergadura de até 12 metros, Quetzalcoatlus é uma das maiores criaturas voadoras que já existiu. O nome é derivado do deus asteca Quetzalcoatl e foi dado à criatura devido ao seu tamanho impressionante e reputação mítica. Embora Quetzalcoatlus fosse capaz de voar, não era um voador particularmente forte e provavelmente dependia mais de planar para se mover no ar. Estudos de fósseis forneceram informações sobre a biomecânica com grandes criaturas voadoras, bem como as adaptações que permitiam aos pterossauros voar. Embora o Quetzalcoatlus fosse principalmente quadrúpede, ele também era capaz de ficar de pé sobre as patas traseiras e podia até correr distâncias curtas. Há algum debate entre os paleontólogos sobre se o Quetzalcoatlus se alimentava principalmente de animais mortos ou caçava ativamente presas vivas. Alguns pesquisadores sugeriram que seu bico longo indica adaptações para capturar e consumir pequenos animais, enquanto outros argumentam que seu tamanho e forma o tornariam mais adequado para a limpeza. Número 8. Megalania, também conhecido como Varanus priscus, é uma espécie extinta de lagarto monitor gigante que viveu durante o Pleistoceno há aproximadamente 30 mil anos.
O nome Megalania é derivado das palavras gregas megas, que significa gigante, e lania, que significa assassino. Foi um dos maiores lagartos que já existiu, com estimativa variando de 5 a 7 metros de comprimento e pesando cerca de 500 quilos. Além disso, era um predador carnívoro que atacava vários animais grandes, incluindo cangurus e outros répteis. Os dentes de Megalania eram incrivelmente afiados e serrilhados, permitindo-lhe morder e rasgar com eficácia a carne dura. Eles também foram direcionados para dentro, o que ajudou a segurar a presa com suas garras. Apesar de ser semelhante aos lagartos monitores modernos, existem algumas diferenças significativas entre o Megalania e seus parentes vivos. Por exemplo, Megalania tinha pernas mais longas em proporção ao tamanho do corpo, provavelmente tornando um corredor mais eficiente e mais ágil em terrenos rochosos. Embora fosse um predador formidável, teria enfrentado a concorrência de outros grandes carnívoros em seu ecossistema. Por exemplo, o leão marsupial Thylacoleo carnifex e o canguru gigante de cara curta Procoptodon golia foram outras duas espécies que coexistiram com Megalania. Número 7. Neocoerus é um gênero extinto de roedores intimamente relacionado com as capivaras modernas. Ele viveu durante o Pleistoceno, aproximadamente 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. Restos fósseis de Neocoerus retratam um roedor relativamente grande, com algumas espécies atingindo comprimentos de até 2 metros e pesando mais de 450 quilos. Como as capivaras modernas, o Neocoerus provavelmente era um animal semi-aquático, vivendo perto de rios, lagos e outros corpos d'água. Acredita-se que tenha sido um animal relativamente social, vivendo em grupos ou manadas de até 20 indivíduos. Isso pode ter fornecido alguma proteção contra predadores e facilitado o compartilhamento de recursos. Uma característica notável do Neocoerus eram seus incisivos grandes e curvos, que eram usados para cavar e procurar comida. Também pode ter usado esses dentes para autodefesa contra predadores. Embora fosse um roedor bastante grande e imponente, ainda era vulnerável à predação. O exame de restos fósseis revelou evidências de carnívoros como gatos com dentes de sabre e grandes ursos caçando Neocoerus. Número 6. O lobo terrível é um canídeo extinto que viveu durante o Pleistoceno superior na América do Sul. Embora a maioria das pessoas associe esse lobo à Idade do Gelo, na verdade ele evoluiu no início do Pleistoceno, aproximadamente 1,9 milhão de anos atrás. O lobo terrível era mais largo e mais robusto do que qualquer espécie de lobo moderno e tinha uma mandíbula muito mais poderosa. Eles tinham cerca de 76 centímetros de altura no ombro e pesavam cerca de 90 quilos. Seu crânio podia atingir um comprimento de até 30 centímetros e era incrivelmente robusto. Lobos terríveis eram frequentemente encontrados em matilhas e provavelmente caçavam animais maiores como bisões e cavalos. Eles provavelmente usaram uma combinação de suas poderosas mandíbulas e dentes para derrubar suas presas. Fósseis encontrados do lobo sugerem que ele vagou pela América há mais de 1 milhão de anos. Coexistiu com muitos outros animais fascinantes, como o tigre dente de sabre e o mamute lanoso. Outro fato interessante é que o lobo terrível é conhecido por sua aparição na cultura popular, inclusive na série de televisão Game of Thrones. Número 5. Se dinossauros, crocodilos e ursos gigantes dominavam a Terra, então as águas da região amazônica provavelmente eram habitadas pelo megalodonte. O megalodon foi um dos maiores e mais poderosos predadores que já existiram, com estimativas sugerindo que ele poderia atingir comprimentos de até 24 metros e pesar até 100 toneladas. Seu nome significa dente gigante e viveu há aproximadamente 23 a 2,6 milhões de anos. Os dentes do megalodon eram incrivelmente afiados e serrilhados, atingindo comprimentos de 18 centímetros. Eles foram usados para morder e rasgar a carne dura de suas presas. Megalodon consumiu vários grandes animais marinhos, como baleias, golfinhos e tartarugas marinhas. Era um predador dominante nos oceanos e tinha pouca competição. Apesar de seu imenso tamanho e impressionantes habilidades de caça, acredita-se que o megalodon foi extinto. No entanto, alguns especialistas especulam que o megalodon sobreviveu até tempos muito mais recentes, e avistamentos de grandes criaturas marinhas não identificadas podem ser atribuídos a ele. Alguns até acreditam que ainda possa estar vivo hoje, considerando que apenas 10% do oceano foi explorado. Número 4. Rhianodon viveu aproximadamente 49 a 16 milhões de anos atrás e, segundo alguns cientistas, pode ter existido em várias partes do mundo, inclusive na América do Sul.
Foi um dos maiores mamíferos carnívoros de sua época, atingindo comprimentos de quase 3,5 metros e pesando 900 quilos. Rhianodon tinha pernas longas e finas, sugerindo que possivelmente era um corredor rápido e usava a velocidade para perseguir e capturar sua presa. Algumas espécies de Rhianodon tinham caudas longas e pesadas, o que sugere que eles dependiam delas para se equilibrar durante a caça. Embora fosse um predador formidável, algumas espécies eram onívoras e também se alimentavam de frutas, nozes e plantas quando as presas eram escassas. Os dentes do Rhianodon foram adaptados ao seu estilo de caça e variaram em tamanho e forma dependendo da espécie. Algumas espécies tinham dentes e mandíbulas enormes ou dentes especializados para cortar pele ou osso duro. Geralmente se alimentava de vários animais, mas visava principalmente mamíferos incomuns e bizarros. Apesar de seu nome, Rhianodon não estava intimamente relacionado com as hienas modernas, e na verdade estava mais intimamente relacionado com ursos e focas. Número 3. Há 2 milhões de anos, você teria se assustado se visse uma gigantesca sombra sobre a floresta amazônica criada por morcegos gigantes. O morcego vampiro gigante teria sido 30% maior do que o maior morcego que você pode imaginar. No entanto, esta é uma espécie extinta de morcego vampiro que viveu na América Central e Sul durante o Pleistoceno, aproximadamente 2,5 milhões a 11 mil anos atrás. Ele tinha uma envergadura de até 50 centímetros e um peso corporal de 60 quilos, tornando o maior morcego vampiro conhecido de todos os tempos. Como outros morcegos vampiros, ele se alimentava principalmente do sangue de outros animais. No entanto, provavelmente também se alimentava de grandes mamíferos, como veados e preguiças terrestres. Apesar de sua reputação de monstro sugador de sangue, os morcegos vampiros desempenham um papel importante em muitos ecossistemas, ajudando a regular as populações de outros animais. Restos fósseis desse morcego gigante foram encontrados em vários locais da América do Sul, incluindo Brasil e Chile. Os fósseis sugerem que ele vivia em áreas de pastagens e possivelmente usava cavernas ou outros espaços protegidos como locais de descanso durante o dia. Você pode imaginar tropeçar acidentalmente em uma colônia desses morcegos gigantes? Número 2. Tudo o que aprendemos sobre esta ave torna-a mais assustadora do que nunca. Muitas criaturas geralmente podem ser descritas como assustadoras, mas quando o nome oficial é pássaros do terror, você sabe que isto tem um significado. Phoros rhacos era um pássaro gigante do terror que viveu no que é hoje a Argentina durante a época do Mioceno, aproximadamente 23 a 2,6 milhões de anos atrás. A espécie foi descrita com base em restos fósseis descobertos na formação Sarmiento. Phoros rhacos foi uma das maiores aves não voadoras conhecidas de todos os tempos, chegando a 3 metros de altura e pesando quase 270 quilos. Foi um predador formidável e um dos predadores terrestres dominantes na América do Sul durante sua existência. A ave tinha um enorme bico em forma de gancho que usava para capturar e matar suas presas, que incluíam pequenos mamíferos, répteis e outras aves. O bico também foi usado para quebrar ossos abertos e extrair medula. A estrutura dos membros do pássaro do terror sugere que ele era um corredor rápido, capaz de correr em alta velocidade para capturar rapidamente sua presa. Suas pernas eram longas e poderosas, com grandes garras, enquanto seus braços eram curtos com pequenas asas sem função. Acredita-se que o pássaro do terror tenha vivido em vários habitats, incluindo florestas e pastagens. Número 1. Titanoboa é um gênero extinto de cobras gigantes que viviam onde hoje é La Guajira, no nordeste da Colômbia. Segundo os cientistas, Titanoboa existiu durante a época do Paleoceno médio e tardio, aproximadamente 60 a 58 milhões de anos atrás. A espécie foi descrita com base em restos fósseis descobertos na formação Cerrejón. Acredita-se que a Titanoboa foi a maior cobra já descoberta. A cobra era tão pesada quanto um carro e podia atingir comprimentos de até 13 metros. Mesmo sem veneno, teria sido um formidável predador, capaz de atacar e devorar animais de grande porte. A cobra tinha um sistema respiratório altamente especializado e eficiente que lhe permitia prosperar nos altos níveis de dióxido de carbono presentes na atmosfera naquela época. Isso também explica por que era tão grande. O imenso tamanho de Titanoboa provavelmente se devia aos altos níveis de dióxido de carbono atmosférico, que permitiu que as plantas crescessem e fornecessem amplas fontes de alimento. Embora a maioria dos cientistas argumentasse que a Titanoboa deve estar extinta, cobras gigantes ainda são encontradas ocasionalmente na floresta amazônica. Quais animais extintos você gostaria de ver ressuscitados?
Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.